A gente está aqui de novo ao vivo e agora nós vamos conversar com o professor Marcos Melo, que é diretor da Futuro Eventos. Ele está aqui em Belém, porque ele não é daqui, não mora aqui, para participar e dirigir, digamos assim, coordenar 2 eventos que vão ocorrer aqui na cidade a partir de amanhã, quinta-feira, que é o 5º Congresso Internacional sobre Formação de Professores e o 5º Seminário de Gestão e Educação. Então, o nosso assunto com o professor Marcos é educação. E educação para o futuro, né, professor? Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado a vocês pelo espaço, aos colegas de programa. Imagina. Professor, quando se fala em educação para o futuro, e nestes eventos a gente quer dizer, trata exatamente do quê? Na realidade, o projeto Educador Futuro, ele é um projeto a nível de Brasil, que nós levamos do sul do Brasil até o norte, passando por quase 10 capitais brasileiras. Ele faz um trabalho conjunto com outro grande evento que nós temos em São Paulo, chamado Educar Educador, que já é um evento que tem 18 anos de vida. E nós, dentro de cada um desses projetos, regionalmente falando, nós levamos dentro dele alguma coisa específica. No caso do Pará, nesse ano, é formação de professores e gestão em educação. E, óbvio, como o nome da empresa também é Futuro Eventos, e a educação para nós é futuro mesmo, é presente e futuro, nós aliamos as duas coisas. Então, tudo que nós vemos aqui, vemos com o objetivo do amanhã. Porque né? a empresa Futuro Eventos, da qual o senhor é diretor, ela só trata, ela realiza eventos voltados para a educação, é isso? Ela é especializada nisso há 17 anos. É a empresa que até hoje mais promoveu capacitação a nível profissional em educação no Brasil. Nós anualmente capacitamos cerca de 30 a 40 mil professores em todo o Brasil. Nós, depois de 4 ou 5 anos de vida da empresa, nós resolvemos avançar o Brasil, porque fica muito difícil para o professor ele se deslocar para os grandes centros do sul, do sudeste, e nós começamos a ir até eles, né? E só não vamos um pouco mais ainda porque nos falta tempo e às vezes condições para se fazer isso. Porque senão iríamos, né, nos locais mais distantes possíveis, como somos cobrados, inclusive, por muitas pessoas de cidades muito distantes de algumas capitais que a gente vai, por que não vão na minha cidade e tal? Então, se pudéssemos, fazíamos isso, porque a educação precisa que você vá até a pessoa. É muito professor no Brasil, muita escola, muito aluno, e o problema da formação, o problema da formação é um problema sério. E cabe a nós, como uma fatia disso no mercado educacional, uma empresa que propicia, através de congressos e feiras de negócios, a capacitação, feiras de negócios dentro da educação, né, produtos e serviços ligados à educação. Levarmos até o professor essa questão. É lógico que cabe também às universidades o seu papel, cabe às escolas o seu papel, cabe também ao próprio professor o seu papel. Acho que cada um tem que ter a sua responsabilidade. Nós, como uma empresa promotora e organizadora, temos a nossa nesse sentido. Professor, o tema da formação de professores é muito amplo, né? É um tema que envolve uma série de questões. Áreas. Quais são os focos que vocês vão trabalhar no Congresso aqui em Belém? Bom, nós vamos trabalhar fora a parte de gestão, então vamos lidar na questão de formação de professores, a questão das dificuldades de aprendizagem, e não só da aprendizagem, como também do ensino, porque é muito comum dizer, essa criança tem problemas de aprendizagem. Às vezes a criança tem um problema de aprendizagem, ela apresenta uma dificuldade, mas ela também tem um problema em quem está lhe levando o conteúdo. Ou seja, o professor ou o sistema, às vezes, é culpado por isso. Vamos tratar a questão da avaliação, vamos tratar a questão da ética, vamos tratar a questão da alfabetização, dos limites escolares. São algumas das questões dentro do formação de professores que nós vamos estar trabalhando aqui no Pará. Agora, a formação de professor é um dos inúmeros desafios que a educação no Brasil tem hoje, professor? Sem dúvida. Isso? Eu comentei com você... Eu até lhe perguntei, qual é o maior problema da educação no Brasil? E eu comentei contigo... Eu disse, jornalista adora essa pergunta. Em qualquer lugar, sempre o jornalista faz. Quando não é a primeira, é a segunda pergunta. Né, Renata? Eu acho que a questão passa por políticas, e aqui são políticas amplas de educação, né? As políticas públicas, as políticas também de ordem privada, mas a política educacional como um todo é o grande problema. E dentro dessa questão da política, que nós podemos estar aqui falando de espaços físicos, podemos estar falando de universidades, podemos estar falando de uma série de motivos, a formação é um deles, porque não se tem uma política totalmente nacionalizada em termos de formação de professores, porque o nosso país é um país com vários países dentro dele, não só de tamanho, como também de políticas públicas, e isso faz com que nós tenhamos trabalho diferente do que no sul, do que no sudeste, e às vezes de estado para estado, de cidade para cidade. Você não tem como fechar esse cerco. Talvez não estejamos nem mais aqui quando isso estiver sendo fechado. Espero que sim. Melhorou muito.
melhorou muito. Mas a questão de políticas é o grande problema. O senhor até comentou aqui com a gente no intervalo que o Brasil tem muito boas iniciativas, mas muito pontuais. Uma escola de um estado faz uma coisa muito boa, uma ação interessante, mas como um todo no país é muito deficiente ainda a educação, é isso? Se nós formos comparar com outros países, nós estamos muito atrás? Veja, Renato, eu acho que vem exatamente em função do que eu falei agora há pouco. Se você pegar um país da Europa que tem o tamanho de um estado do Brasil, fica muito fácil você trabalhar, mesmo porque eles culturalmente estão anos-luz na nossa frente. Né? São países mais antigos, que vêm de épocas e épocas, e isso fica um pouco mais fácil. Nós temos culturas diferentes, temos regionalidades diferenciadas, tamanho e tudo mais. Então é mais difícil, né? Exato. Aí quando nós chegamos na questão do professor, o professor, ele vê diferenças nisso. Nós encontramos, por exemplo, alguns municípios no Brasil com trabalhos espetaculares. Aliás, eu quero fazer até uma colocação que eu fiz com você também no intervalo. A política pública hoje, a nível municipal, é sensacional. Em termos de Podemos educação, dizer né? que no Brasil melhorou muito com o advento do IDEB e tudo mais, a política pública municipal. Tem muita coisa ainda e muito estado a dever, né? Mas o caminho é para se chegar num bom trabalho. Agora, as políticas a nível estadual deixam muito a desejar. Todos os estados têm seus problemas, né? A educação estadual é um problema sério. Não sei por questões também políticas, é óbvio, mas com os seus objetivos, aquilo que querem, um pouco diferenciado. Aí reside o grande problema da qualidade no segundo grau. Né? A criança acaba indo para uma escola privada, porque no Brasil a realidade é diferente de qualquer lugar no mundo, onde a educação pública que prepara para a universidade, né? Não para o vestibular, para a universidade, e aqui não, é o contrário. Então, aí reside o nosso grande problema. E aí vamos para a universidade, onde nós temos hoje uma proliferação de universidades particulares em todo o Brasil, muitas delas sem a condição de formação. Comentávamos também aqui sobre o exame da OAB. Eu lhe perguntei, porque ontem saiu uma notícia sobre o exame da OAB, um número enorme de reprovados, né? Sem dúvida. No exame da OAB. E aí o presidente da OAB, que por sinal é paraense, o presidente da OAB Nacional, dizendo que, quer dizer, colocando a culpa, digamos assim, ou indicando que esse é um número exorbitante de universidades que abrem no Brasil sem condições de preparar esses alunos, esses estudantes. E não dá para dizermos, num caso como esse específico, né, é um caso bem específico, não deixa de ser caso de educação, mas é algo que não é culpa da universidade, sim do sistema, que concede a condição da faculdade ou da universidade trabalhar daquela forma. É o que o senhor falou, quer dizer, o grande número de universidades que há hoje no país não é o problema. O problema é o nível e a falta de fiscalização. Perfeito. Eu acho que é a política que é adotada para que isso funcione de tal forma. Ou seja, a regra do jogo. Você vai funcionar se você, vamos pegar vamos como exemplo, uma universidade na área médica. Você vai se você tiver bons laboratórios, tiver boa perspectiva, tiver um hospital para você trabalhar e assim por diante. E na educação também não deveria ser diferente, não. Na nossa área educacional, pedagogia, se nós formos fazer um exame com recém-formados, vamos ter um problema seríssimo, né? Porque o professor sai ainda hoje muito mal formado na universidade. E aí ele tem que pagar o preço, depois um preço muito caro. Normalmente a sua instituição não paga o seu preço, ele acaba pagando por si mesmo o preço da sua formação na continuidade da sua vida. Temos aqui um professor universitário, professor Rubens, e que trabalha numa grande instituição. Né? Eu gostaria de fazer levantar uma questão que, quando a gente pensa em educação, ao mesmo tempo que a gente tem certeza que a educação foi a única atividade que não mudou absolutamente nada nesses últimos 500 anos, né, porque é um professor na frente, um número de alunos específicos ouvindo esse professor, e esse professor meio que centralizando o conhecimento. E hoje a gente vive num mundo extremamente tecnológico, né, quer dizer, como é que o Congresso faz uma avaliação nessa relação entre tecnologia, educação e conhecimento? Como é que é esse mix? Para vocês. Da mesma forma da pergunta que você fez no início, essa é uma outra pergunta que nos nossos congressos as pessoas nos fazem com muita rapidez. E a lousa, vamos falar da lousa eletrônica, veio para substituir o quadro? Como é que ela vai interagir em termos de aprendizagem? A tecnologia está andando muito rápido, nós todos sabemos disso. E infelizmente o professor não está preparado para acompanhar esse processo. Por quê? O processo da tecnologia está muito mais preparado para gerações, se nós considerarmos aqui o baby boomer, a X, a Y, para uma geração de jovens, né, que está na sua fase de adolescência. Consequentemente, o professor está ao contrário.
ele está, na sua grande maioria, há mais de 28, 30 anos para cima de idade. E isso cria um hiato muito grande. O professor não está preparado nem para trabalhar com as novas tecnologias ainda, de uma forma geral, estou generalizando, né? Mas isso, se você for ver sala por sala, dia a dia, complica. E o jovem está ansioso em receber algo muito mais objetivo, né? Eu brinco até que, de repente, nós vamos encontrar, dentro de pouco tempo, o contrário. O professor sentado na bancada, na carteira, e o aluno do lado de lá dando aula para o professor. Porque é inevitável, porque hoje a coisa interage de uma forma tão rápida, muito rápida, que nós não temos ideia. Para você ter uma noção, nós inclusive criamos uma palestra para um palestrante, um dos mais renomados no Brasil, que é de São Paulo, o professor Celso Antunes. Ele tem 75 anos de idade e é uma pessoa que acompanhou toda a evolução do processo, já foi reitor de Universidade de São Paulo e etc. Tal. E o Celso, nós criamos uma palestra para ele denominada, ele vai dar essa palestra aqui, o que fazer com um mundo cada vez mais veloz que a luz. E para ele, uma pessoa de 70 e tantos anos de idade, que hoje já faz seus livros todos no computador, que outrora fazia na mão, ou então na máquina de datilografia, e tem filho especialista na área da tecnologia, é um professor da ECA em São Paulo, na USP e tudo mais, né? E imagine como é a cabeça de uma pessoa como essa, de ver tudo isso, né? Como é que está acontecendo? Imagine. E nós queremos essa palestra para ele. E os professores saem maravilhados, porque recebem de uma pessoa de idade uma visão macro do que é essa evolução do mundo e, na visão dele, o que pode ser daqui a alguns anos. Muito interessante essa palestra do Celso Antunes, né? Professor, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a situação da Amazônia. Eu sei que o senhor não é daqui, mas nós temos uma situação muito problemática nesse sentido da inclusão digital, né? Nós temos apenas menos de 5% da população da Amazônia que acessa a internet, por exemplo. É a região que tem menos acesso no Brasil. Então, como é que fica uma região que, além dos problemas de formação do professor, tem essa questão que ainda está muito longe de ser resolvida? Como é que o senhor avalia? O que o senhor acha que pode acontecer? Veja como nós sofremos com isso. Hoje, todo o nosso processo de inscrição e procura dos nossos congressos é via virtual, net. Tá? E os lugares onde nós temos mais problemas é exatamente na região norte e alguma parte do nordeste do Brasil. E aí mostra exatamente isso que você acabou de falar, né? A pessoa ainda está muito no papel, no físico, ou então numa carta, o pagamento não pode ser online, não tem o cartão de crédito. Isso tudo acaba gerando isso que você acabou de dizer. Uma opinião muito particular minha. Políticas públicas novamente. Eu acho que regionalmente... Eu acho que o Estado, a população deveria brigar por isso, para que os governos estaduais, municipais, por que não, e federais, investissem mais nisso. Nós temos, por exemplo, no estado do Amazonas, e não é diferente no estado do Pará, populações ribeirinhas a muitos quilômetros, muitas horas de barco, é a mesma situação aqui, né? Sequer têm condições de acessar um curso físico, um curso presencial. Nós, inclusive, estamos criando um projeto dentro da Futuro para daqui 2 anos no máximo, ou início do ano que vem, ou no início do outro ano, levar um evento onde também possamos, enfim, possibilitar ao professor que, no mesmo momento que eu esteja fazendo um congresso aqui no Hangar, ou então em outro centro em Manaus, por exemplo, eu esteja retransmitindo aquele momento de capacitação para todos os professores. Isso é o mínimo que hoje deveria acontecer. Através das escolas, através das comunidades, porque hoje a tecnologia está tão fácil, já tão aberta, está aí o satélite, está aí o computador, está aí a internet, e isso são os governantes que têm que insistir e investir. Isso é uma opinião muito particular minha, não sei se vocês são da área aqui do Estado concordam, né? Mas acho que é uma questão de investimento da área pública nessa questão. E aí cria-se a grande diferença entre o norte e o sul, o nordeste, etc. As diferenças, na verdade, as diferenças sociais já são muito grandes. Você cria, na verdade, uma segunda forma de exclusão. Mas você pode, inclusive, diminuir o problema social de uma forma muito acentuada a partir do momento que você invista mais na questão da tecnologia a nível à distância, né? Todos os cursos, todas as informações e... Tanto que se você for ver bem pelo lado da televisão, tem muita casa na beira de rio por aqui, que aí já tem sua televisão lá com certeza. Então, mete uma aprendizagem também. Né? Rosana quer fazer pergunta também, né, Rosana? Pode ser. Nesse congresso de vocês, como vocês estão colocando que a dificuldade é justamente política educacional, existe assim uma proposta de padronização, de postulação de políticas de gestão educacional que direcionem justamente para esse acompanhamento da tecnologia de informação,
e voltada também para a rapidez das informações, como vem ocorrendo com as crianças e os jovens? Quando nós montamos a grade dos nossos eventos, dos nossos congressos, nós já colocamos os profissionais que são chaves para determinados assuntos, né? Nós não temos a intenção de sair daquele evento, daquele congresso, daquele projeto com um assunto totalmente definido, mesmo porque cada um vai externar ali a sua opinião, vai externar a sua forma de trabalho e o que ele, na visão dele, acaba entendendo sobre aquele determinado assunto, para que quem está assistindo a sua palestra acabe criando um estímulo para dar continuidade à pesquisa. Na realidade, um congresso, ele tem mais ou menos esse foco. Mas, se tratando de alguns assuntos específicos aqui, para você ter uma ideia, nós trouxemos para cá um evento de gestão que era justamente para poder trabalhar aqui algo para os gestores, que é do coordenador escolar até o mantenedor de uma escola, passando aí por reitores, secretários de educação municipal, né? Preocupados, porque nós entendemos que quem está comandando também tem uma grande responsabilidade em levar uma qualidade boa. Se você pegar aqueles projetos isolados que eu lhe falei, eles são frutos, às vezes, de uma determinada pessoa, ou de um grupo de pessoas que tocou aquele projeto com qualidade. Já recebeu muitos professores que encabeçam, estão à frente de iniciativas, que é de um grupo, é de uma sala de aula, de um professor, enfim. Mas eu queria saber do senhor a questão do vestibular. O senhor é a favor do vestibular ou acha que devem se fazer uma outra forma, se criar uma outra forma de, como é que se diz, medir o conhecimento do aluno, digamos assim? Também já comentávamos, né, Renata? Eu acho que é uma questão de tempo, o vestibular vai realmente cair, vai cair. Algumas faculdades já, né, professor? Sim, em Curitiba mesmo nós temos lá um grande centro universitário, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o antigo Cefet, que já tem o seu processo hoje todo através do histórico e das notas do Enem. Eu só me preocupo, e isso digo também porque tenho filhos, espero que seja dessa forma, que o processo Enem se solidifique cada vez mais. Se nós acompanharmos a procura pelo Enem nos últimos anos, nós vamos ver um crescimento do jovem de uma forma muito grande. Ou seja, as escolas, a criança e a família já estão acreditando mais nessa situação. Então, ele já está se preparando para acreditando no Enem. No Enem, já acreditando no Enem. Ele está dando um voto de confiança para o Enem. Ele está vendo aquilo como realmente um ponto de ligação entre ele e a universidade. Com isso, o vestibular acaba perdendo o seu foco ao longo do tempo, né? Você acha que o vestibular teve o seu papel, mas hoje em dia está defasado? Puxa vida, o vestibular eu acho que ainda ele é útil, né? Em alguns casos ele é útil. Tudo na vida que tem uma mudança grande, nós comentávamos aqui sobre a relação afetiva, ela é um processo. Ela vai ao longo do tempo, porque nós temos que mudar a questão cultural das pessoas, e não deixa de ser diferente, mudar a questão cultural para você atingir os objetivos. Isso pode ser um processo de 5 anos, pode ser um processo de 10 anos, pode até ser que em função da internet, da tecnologia hoje, no caso da educação, em 2 anos a gente esteja de uma forma muito mais rápida e muito mais eficaz. O que temos aqui de telespectador? Temos Maísa Lopes, pelo Twitter, perguntando para o senhor quais as ações que as universidades, faculdades deveriam priorizar a fim de ter um processo legítimo e emancipado na educação. Qualidade, primeiro deles. Mas a qualidade é em muito todos ampla. os sentidos. Como é que não, em todos os sentidos. Eu acho que começa pelo projeto que ela tenha. Ela tem que ter um projeto sob o ponto de vista pedagógico, sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista estrutural, né? Ver a educação como algo de educação, como algo de formação. Após esse momento, acho que ela ganha já um grande passo. E por isso, as grandes faculdades crescem, os grandes projetos crescem. A FAP é um deles, que há anos está aí, né, de vida, que é um grande projeto na área que a FAP se destinou a fazer e faz com grande maestria em todo o Brasil, né? Aliás, formando pessoas de todo o Brasil, mesmo a sua sede sendo de São Paulo, por conta de um projeto desenvolvido. É lógico que aí nesse projeto entra a qualidade de quem trabalha, a forma com que você trabalha a evolução do aluno dentro dela, a condição que você dá para o aluno trabalhar, né, e para o mestre ou para o professor trabalhar, e a formação tanto do mestre como também daquele que está saindo. A medição, a avaliação de quem está saindo. Acho que passa por aí. A Tati tem mais uma pergunta e a gente encerra esse bloco. Professor, eu lembrei agora de um vídeo que circulou muito na internet nos últimos dias, que é o desabafo de uma professora
de uma cidade do Nordeste que eu não lembro agora, falando sobre a questão do salário do professor, né, de como que o salário, entre todas as questões que ela citou, falando também da questão da formação. Como é que eu vou comprar livros, como é que eu vou pagar os cursos que eu quero fazer, se o meu salário é de R$900, ela citou, né? Uma professora com especialização, inclusive, isso numa assembleia legislativa. Um evento, né? Não, foi no plenário da Assembleia Legislativa, do local, né? Então, foi no Ceará. Assim, foi no Nordeste, eu não estou lembrando especificamente em que estado, né? Mas essa é uma grande questão, né? Como é que o professor faz para investir na sua formação ganhando tão pouco? É um absurdo, né? O salário que o professor ganha é sem comentários. E voltamos lá no início da nossa conversa sobre a questão das políticas. Tá? Então, acho que essa é a primeira coisa que tem que ser pensada, e nós enfatizamos até isso, a questão salarial, a questão do projeto salarial, a questão do avanço e tudo mais. Mas veja você que gozado. Todas as prefeituras do Brasil hoje recebem a verba Fundeb, né? Okay? Do Fundo da Educação Básica no Brasil. Todas as prefeituras, todas, sem exceção. É óbvio que proporcionalmente ao número de alunos, ao número de projetos e à qualidade do seu trabalho. Então, o índice do IDEB, por exemplo, influi muito na liberação de verba para os municípios hoje. Obviamente, com essa verba na mão, o município bem trabalhado, ele pode desenvolver mais ou menos projetos. E nós mesmos trabalhamos com muitos municípios do Brasil, com capacitação, direto, contratação da Futuro para ir lá fazer um congresso, para participar de um processo licitatório, etc., para a formação de professores. Quer dizer, hoje as prefeituras já têm verba para isso. Mas isso também não significa pagar 500, 600, 900 reais para um professor, né? E não é só aqui não, nós temos no Sul também muitas cidades com problemas, né? Com problemas sérios. Eu tenho mãe que hoje é aposentada, pertencente à rede estadual de ensino no Paraná, que com 40 horas de trabalho, ou seja, dedicação exclusiva, ela estaria hoje recebendo, o salário dela roda aí seus 1.800 reais, que não é muito diferente dos 900 por um período de trabalho. Então, essa é uma situação muito séria. O professor tem que brigar por isso, a ação da professora em plenário tem que ser dessa forma mesmo, tem que meter a boca no trombone, tem que falar em sessões públicas, tem que falar com pessoas capacitadas, tem que mobilizar grupos, porque não tem como você avançar dessa forma. E isso também depende do dirigente. Se ela tiver um dirigente bem conscientizado, ele vai brigar por ela. Um secretário de educação, um diretor de escola, ele vai brigar por ela. Infelizmente, nos nossos municípios, muitos secretários de educação estão mais comprometidos com a linha política que eles têm que adotar do que propriamente com o trabalho dele. Tanto que em muitos municípios, o secretário de educação não tem nada a ver com a educação. Professor, ficaríamos aqui muito mais tempo conversando, mas infelizmente a gente tem que chamar um intervalo, porque tem muito assunto e o papo está muito bom. Eu lhe agradeço imensamente o senhor ter vindo, viu? Obrigado. O evento começa amanhã, né, aqui em Belém, no Hangar, esses dois eventos. E eu lhe agradeço, e lhe agradeço mais ainda por essa cortesia que o senhor fez aqui com Sem Censura, que eu já disse isso, mas vou repetir aqui, que os 20 primeiros telespectadores que enviarem para o e-mail atendimento@futuroeventos.com.br serão contemplados com uma inscrição master gratuita nestes eventos que vão ser realizados em Belém, que pelo nível aqui do professor a gente já viu que vai ser realmente de qualidade, e outros palestrantes que virão, que são muito bons. Mas lógico que nesse e-mail desses telespectadores tem que constar que você fazer uma relação aqui com o programa Sem Censura Pará, é lógico, tá bom? Eu lhe agradeço imensamente, viu? Obrigado pelo espaço. Obrigada mesmo.